Nós estamos aqui mais uma vez para fazer um Dilema Cast para vocês e sempre procurando aquelas pessoas especiais da nossa vida que fez parte da minha história lá de trás e hoje está acompanhando a gente. E nós convidamos a nossa veterinária responsável pela essa parte de veterinária aqui na Santo Antônio Rancho, aqui em Frutal, que é onde nós temos nosso cavalo e treina, que é a Cris. A Cris Carvalho, doutora, né? A Cris é porque a gente é acostumado a doutora Cris. Ô Cris, conta para nós, obrigado por você estar participando junto com a gente aqui, e conta para nós um pouquinho da Cris, quem é a Cris, de onde que veio. Então, eu sou mineira do sul de Minas, né? Sou a filha caçula de 3 irmãs, de uma família totalmente voltada para o direito, de juiz, advogado. Eu fui a única que extraviei para veterinária e sempre fui apaixonada por cavalo. Me formei, comecei minha faculdade em Alfenas, terminei em Brasília e de lá para cá sempre trabalhando com cavalo. Passei uma temporada em laboratório veterinário, eu era responsável por uma equipe de vendas, mas aí como não tinha o cavalo para mexer, acabou que eu larguei e voltei para a clínica mesmo, para o cavalo. Nós vamos explorar bastante essa parte sua do cavalo, mas eu quero começar esse podcast conversando com você sobre, não a doutora Cris, a Cris, a amiga que a gente fez amizade lá atrás. Vixe. Conta, você lembra certinho para você contar como que foi que começou essa amizade nossa, alguma coisa que marcou na época? Eu lembro perfeitamente. Foi na Avalon, né? Eu entrei quando eu terminei minha faculdade em Brasília e sempre gostei muito de cavalo, e lá em Brasília a gente morava na fazenda em Varginha e em Brasília não tinha isso. E aí minha mãe descobriu um Aras em Brasília que tinha treinador, que tinha cavalo e tudo, que dava aula. E aí minha mãe me levou lá e eu comecei a fazer aula de laço lá. Namorei o treinador, casei com o treinador, só que nesse período da gente namorando, você foi lá dar um curso para o Vandir de tambor. E aí de lá para cá, a gente sempre teve muito carinho, muito contato, graças a Deus. E o que mais me marcou na nossa história lá de trás foi a fatídica prova de laço, nossa, né? Foi trabalhoso, né? Nossa Foi. Senhora! Nós teve uma prova de laço lá na Avalon, e eu laçava com Premiação o Vandir. alta. Premiação alta. Eu e o Vandir tinha um boi de 5,60, eu laçando o pé e o Vandir na cabeça. E você, com todo carinho, com todo cuidado, foi escolher o boi para eu laçar. Esse daqui ela não erra, Vandir. Põe esse, que esse ela não erra. Só que aí quem errou foi o Vandir. Mas isso faz parte mesmo. Só quem não erra, só quem não está laçando. E é uma coisa que depois a gente conheceu e foi estreitando mais amizade, que nós levamos. Acabou que eu consegui arrumar um emprego lá para o Ralph, né? Nossa, um parceiro assim fantástico, né? O Ralph era de dentro de casa. Na época eu não tinha filhos, a Marilis também não. Então era o Ralph, a Marilis, eu e o Vandir. E a gente ia para tudo quanto é lugar. E eu e a Marilis, a gente combinava. A gente não gostava de fazer janta. Então, assim, um dia eu fazia a janta lá em casa, um dia ela fazia a janta na casa dela. E o Ralph chegava lá em casa, ele abria a porta e falava assim: tem alho nessa comida? Você pôs alho nessa comida? Então, eu gosto de cheiro de alho. E aí foi uma época muito boa. O Ralph faz muita falta na vida da gente e foi assim, foi maravilhoso. Foi um momento que nós vivemos muito intensamente, muito. Ô Cris, o Ralph, para quem não conhece o Ralph, que muitos horas que se fala Ralph já sabe, já liga, né? Conta para nós um pouquinho de quem era o Ralph. O Ralph, ele era ferrador, né? E também treinador. Ele montava cavalo, era um laçador de cabeça como poucos, de laçar de dentro do brete. Um rapaz assim que não tinha tristeza perto dele, aonde ele chegasse,
a festa estava pronta, a festa estava feita. Uma alegria de viver, uma vontade de conversar, de fazer amizade, e estava sempre com a gente. Ele laçava a cabeça e o Vandir laçava pé. Então a gente ia para as provas e o Ralph era o laçador de cabeça da Avalon, o Vandir era o laçador de pé. E assim nós trabalhamos, bem uns 3, 4 anos, ferrador, né? Ferrador. Era o ferrador responsável Era o da ferrador Avalon responsável da Avalon. Era o ferrador responsável. Me ensinou muita coisa o Ralph, aprendi muito com ele. O pouco que eu sei de ferrajamento eu aprendi com o Ralph. Bom, e essa história da Cris com o Íris de Lima, ela foi se estreitando, porque a gente nos conhecemos lá, que eu fui dar o curso, depois eu voltava de quanto em quanto tempo dando curso de novo, né? E aí acabou com meu cunhado, o Ralph era meu cunhado, foi para lá trabalhar, aí aproximou mais ainda, e acabou que depois, só para finalizar nessa parte da amizade aí, acabou que depois a Cris e o Vandir ficou uns tempos meio afastado, né? Foi. E aí, quando teve o convite, que eu fiquei sabendo que o Vandir estava aqui, estava querendo voltar a mexer com o cavalo, assim, para nós finalizar isso aí, para nós já entrar na área veterinária, o porquê assim, que vocês afastaram um pouco do cavalo, e depois como que foi a hora que vocês receberam o convite, que eu queria que vocês fossem trabalhar lá para mim? Como que... Foi assim, a gente morava em Brasília e a Avalon, o Aras que a gente trabalhava, o Ralph saiu, a Avalon, na verdade, entrou numa crise na época, né? E todo mundo foi saindo, e acabou que sobrou eu e o Vandir. Aí, finalmente, nós saímos também. Nessa que nós saímos, nós fomos passar as férias em Varginha, na fazenda, e meu pai faleceu. E tinha fazenda lá em Varginha, tem ainda, né? E minha mãe não sabia mexer com fazenda, minhas irmãs muito menos. E aí minha mãe falou, não, agora vocês vêm embora porque vocês têm que tocar isso daqui. E aí nós voltamos para Varginha e aí ficamos lá. Eu já trabalhava com cavalos, mas Varginha não tinha um mercado muito bom para isso. E aí foi quando eu entrei na indústria veterinária. Você formou em Brasília? Eu formei em Brasília. E foi quando eu entrei na indústria veterinária. O Vandir ficou trabalhando, ajudando minha mãe, tomando conta da fazenda por muito tempo. Depois ele foi contratado pela Polícia Federal, trabalhou muitos anos na Polícia Federal, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia... Ele estudou, formou... Ele formou em Direito, o Vandir formou em Direito, mas nunca exerceu, porque realmente nunca foi a paixão dele. E foi só uma exigência do meu pai para casar. Ele falava que homem tinha que ter uma faculdade, nem que fosse na hora de ser preso, para ser em cela separada. Estou fodido, então. Ele falava, não, nem que for para ser preso. Aí acabou que o Vandir fez faculdade só por isso também, mas nunca tirou a AB, nunca mexeu. E aí veio a pandemia, nós voltamos para a fazenda, que aí nós fomos morar na cidade, vieram as crianças, tudo. Quando entrou a pandemia, nós voltamos para a fazenda, e aí era uma tristeza, assim, interior muito grande, que o Vandir falava, a minha vida sempre foi trabalhar com cavalo, eu não consigo ficar longe do cavalo. Eu falei, então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar, né? E aí acabou que ele foi conversando, entrando em contato, viemos parar aqui em Frutal, quando você achou a gente, nós fomos para Iturama. Quando eu fiquei sabendo que o Vandir estava aqui procurando serviço, eu falei assim, não, você morou na Iturama, você viu lá que a gente é humilde, né? Não tinha até condições de pagar um salário bom, mas levei pela amizade e acabou que depois deu certo, veio aqui para Frutal, Graças hoje a vocês Deus. estão bem instalados. E aí acabou que hoje, como eu falei no início, a Cris, carinhosamente a gente chama por Cris, a doutora Cristiane, né? Cris. Mas a gente chama por Cris. Você me permite a falar Cris? Que isso. Ela veio, ela é responsável hoje da veterinária aqui, junto com o Léo também, que daqui um pouquinho nós vamos estar falando com o Léo, que também é veterinário, trabalha com a gente. E aí a Cris, a partir do momento que veio para cá, eu acho que ela é muito fuçada, ela quando ela quer uma coisa, ela vai em cima, ela corre atrás e pesquisa e tal. Acabou que ela teve umas oportunidades que foi convidada até para
Não, primeiro você que quis ir, né? Fazer um estágio nos Estados Unidos. Conta para nós como que foi. Eu comecei lá em Iturama, por conta de alguns animais nossos, eu vi que a fisioterapia podia ajudar muito 2 éguas que a gente tinha lá na época. E aí eu comecei a estudar fisioterapia por conta própria. Comprei alguns livros, comecei a estudar, achei um curso, fiz um curso que era metade online, metade presencial, e aí eu me encantei pela fisioterapia. Aí, nesse curso que eu fiz, tinha um grupo de WhatsApp dos alunos que tinham feito o curso. E um dia o professor ele colocou no WhatsApp que tinha oportunidade de estágio nos Estados Unidos, no Kentucky, para trabalhar só com cavalos de corrida. Mas que era um processo seletivo, não era tão simples. Na minha época, a gente, vamos fazer estágio, era só você ir lá, pedir, estava garantido. Não, aí tinha que fazer um processo seletivo. Aí eu falei, Ivandir, olha que legal, se eu fosse mais nova, eu entraria, né? Ele falou, não, entra, o máximo que pode acontecer é você não ser selecionado. O não você já tinha. O não eu já tinha. Aí eu falei, mas agora, com criança? Ele falou, não, entra sim. Aí eu entrei assim, falei, vou mandar. E aí ela me chamou para fazer a entrevista, eu fiz a entrevista, passei na primeira, passei na segunda, passei na análise de currículo, e aí ela pediu 2 referências. Eu passei as referências de 2 veterinários muito queridos, inclusive, que é o Dr. Divagno e o Dr. Daniel, lá de Iturama, e aí eu fui selecionada. Aí eu fiquei 30 dias lá com ela, fazendo o estágio. Aí terminou, eu vim embora. Quando foi no final do ano, do ano de 2022, aí ela falou, olha, Cris, eu gostei muito do seu trabalho, do desempenho, eu queria que você viesse trabalhar com a gente na temporada. Eu falei, nossa, mas a temporada é muito grande, né? São 6 meses. Eu falei, Mônica, 6 meses realmente eu não consigo. Ela, não, então vê quanto que você consegue. E aí acabou que nós combinamos, eu fui e trabalhei lá por 4 meses. Então a primeira vez eu fui como estagiária e depois na segunda vez ela me chamou para trabalhar mesmo. Foi uma graça, assim, eu fiquei muito satisfeita. Isso, eu fiz questão que ela contasse como que foi esse trajeto dela, que eu acompanhei, para ela ir para os Estados Unidos, depois ela ir por convite para trabalhar, porque eu sei que o tanto que foi difícil para eles, financeiramente principalmente, né, Cris? Sim. Largar os meninos que estavam na escola, estudando por conta do Vandir trabalhar, os meninos estudar. Na época estudava, você estava na Iturama, e depois ir agora, ficar 4 meses lá, certo? Trabalhando. E como que você conciliou esse trabalho seu lá com o seu patrão aqui? 4 meses. Meu patrão, ele é diferente. Não é por nada, não, mas assim que eu recebi o convite, eu conversei com você, debaixo do pé de goiaba, você falou, vai. Aí eu falei com o Nino, e aí ele me falou assim, se depender de mim, você vai todo ano e fica 3, 4 meses lá. Eu falei, não, todo ano também é muito. E aí o Nino me liberou, sem restrição nenhuma, muito pelo contrário, só me apoiando em todos os momentos, me dando uma força absurda, e pode ir que aqui a gente te espera. E assim foi feito. O Nino é um cara visionário, né? Ele é empresário, toca o JB, né? A Recife Mercado JB, e ele é uma pessoa muito boa e olha muito pelos seus funcionários. Demais. Que a gente sabe de história dos funcionários dele, de gente que entrou novo, teve filho, neto, morreu dentro do JB. Olha aí que beleza. Tem várias famílias desse jeito, então ele é uma pessoa assim, ele junto com o pai, o vô, né? Mas hoje o Nino está na frente, uma pessoa que olha para frente. Primeiro, dando a oportunidade para quem está do lado dele. E segundo, ele sabe também que você vai trazer conhecimento que vai ser muito importante para a gente aqui dentro do rancho. 4 meses, mas já passou os 4 meses, a Cris já está aqui de volta. Graças então, a o conhecimento que a Cris adquiriu lá, está aqui. Amém. Agora eu quero te fazer uma pergunta específica, assim, fala para nós o que é fisioterapia de cavalo. A fisioterapia,
a fisioterapia equina, tá? O que a gente faz com o cavalo? É a mesma coisa da fisioterapia no ser humano, no corpo humano. Você vê a seleção de futebol, né? A seleção brasileira. Qualquer equipe de esporte de alto rendimento, eles vão para a prova e dentro do corpo técnico deles sempre tem um fisioterapeuta. O que essa fisioterapia vai fazer? Ela vai ajudar na prevenção de lesões, ela vai recuperar esse animal depois de um treino puxado. Todo animal atleta, não só o animal, mas todo atleta, ele tem lesão, ele tem microlesões. Os nossos animais, depois que eles acabam os treinos, as provas, as competições, que hoje a gente fala em competição de 3, 4 dias, nós vamos entrar numa prova no meio do mês, que são 5 dias de prova. Então, o que a fisioterapia vai fazer? Ela vai dar um suporte para que esse animal, ao final de cada dia, ele esteja zerado, da mesma forma como ele saiu de casa. Então, ele trabalha, ele faz o serviço dele, chega no final do dia, a gente chama o seguinte, a gente faz o recovery desse animal. A gente faz um campo eletromagnético para melhorar as condições dele, a gente faz um laser nos membros para melhorar essas microlesões que ele teve, e por aí vai. A gente tem a inalação, a gente tem eletroterapia ventosa, shockwave, e várias terapias que a gente consegue proporcionar para esse animal um melhor rendimento e uma qualidade de vida muito melhor. Para vocês terem ideia, antes da gente ter essa especialista aqui em fisioterapia em cavalo, a gente ia nas provas, chegava aqui, o cavalo não está mancando, está tudo certinho com o cavalo, vamos descansar, mas depois vamos treinar, vamos fazer o condicionamento físico dele, normal. A gente fazia assim, né? Uhum. Agora os cavalos chegam da prova, a Cris já faz uma avaliação, às vezes tem cavalo que ela até barra, fala assim, o cavalo não está mancando, está nada, não, mas ele está sentindo aqui, ali, nós vamos ter que fazer isso. Muita Você dor. vê o tanto que é importante você estar sempre com um fisioterapeuta de cavalo, é assim que fala? É assim, né? Um fisioterapeuta de equino acompanhando os seus animais. A Cris trabalha aqui hoje, na Santo Antônio. Isso. E a Cris... Eu posso falar também, porque eu estou aqui junto, né? Acaba sendo patrão também. E a Cris tem liberdade de atender também, desde que esteja em dias aqui a Santo Antônio, dela atender fora. Se uma pessoa quiser procurar a Cris para fazer algum procedimento desse, a Cris vai estar à disposição? Vou, claro. A única restrição é o seguinte, é a questão da nossa agenda, né? Para que eu possa sair daqui, os meus cavalos eles têm que estar zerados, mas a gente consegue organizar assim e atender mediante um agendamento, a gente combina, mas a gente consegue atender sim. Nós vamos começar a entrar no lado mais técnico um pouco todas essas sequências que ela falou não é tratamento? Terapia de cavalo. Isso. Mas antes da gente começar a entrar nesse detalhe mais técnico, se você está gostando desse podcast com a Cris, clique aqui, põe um joinha para a gente, que eu tenho certeza que o YouTube vai estar ajudando a gente a divulgar isso cada vez mais. Ô Cris, você citou quantas... Eu citei o laser, o campo eletromagnético, as ventosas, a eletroterapia, a inalação, a própria cinesioterapia, né? Me ajuda a lembrar todos esses nomes, que eu quero que você explica um por um para nós. Eu vou te perguntar, vou te fazer a pergunta e você responde. Do laser, qual que é a função do laser? Quando que você acha que você tem que fazer isso num cavalo? O laser, a gente chama de laser, mas a terapia é a fotobioestimulação, que é uma estimulação através da luz, né? Da luz infravermelha. Hoje a gente tem o laser de luz verde, um laser de luz azul e o laser de luz vermelha, que é a luz infravermelha. Ele é aplicado assim, na nossa linguagem, de mamana caducando. São muito poucas as restrições que a gente não pode usar o laser. Ela existe,
mas são muito poucas as restrições. O que vai depender? Eu uso laser numa ferida, mas se eu uso laser numa ferida aberta e se eu uso laser numa tendinite? Uso. O que vai definir é o protocolo. A unidade de medida do laser é o joule, a gente fala em joule. Então, vai depender da quantidade de joules que eu coloco para cada ocasião, para cada lesão que o animal tem. Se eu bobear com o número de joules, com a quantidade de joules, ao invés de eu estimular uma cicatrização numa ferida, eu inibo a cicatrização. Então, ele é amplamente usado, mas o que vai definir o que eu uso em um lugar ou em outro lugar é o que a gente chama de protocolo, são as dosagens. Toma um pouquinho de tereré que nós vamos conversar bastante em cima disso aí. Ô Cris, e a eletroterapia? O que é eletroterapia e a função dele, o benefício dele para um animal? Sim, a eletroterapia são ondas de choque. A gente tem inúmeras ondas de choque, né, que a gente trabalha, vários nomes, correntes elétricas, na verdade, vários nomes de correntes elétricas, mas, em resumo, o que é? É um choque que a gente coloca 2 eletrodos no lugar que a gente quer. Por exemplo, eu vou trabalhar a musculatura do antebraço, do braço, né? Então, eu coloco um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui, vai passar corrente elétrica nesse eletrodo e vai dar o que a gente fala comumente de choque, tá? Esse choque é para fazer o quê? É só para contrair? É só para fortalecer? Não, ele contrai, ele fortalece a musculatura, mas ele também relaxa a musculatura. Tudo vai depender do bendito protocolo que a gente usar, das dosagens e das correntes. Mas, um animal que teve distensão muscular, depois de tudo cicatrizado, né? Porque a gente precisa cicatrizar essa musculatura. Depois de tudo cicatrizado, lá na frente, o que a gente faz? A gente põe esse animal na eletroterapia, porque eu vou trabalhar a musculatura dele enquanto ele estiver parado. Eu não necessariamente preciso que o meu treinador monte no cavalo, vá com ele para a pista para trabalhar aquela musculatura específica. Eu trabalho o grupo muscular específico com a eletroterapia. Cris, assim, antes de nós falar nas outras, o Vandir, que é seu esposo, né? Uhum. Ele teve uma luxação no joelho, né? Que Sim. rompeu o ligamento cruzado, fez uma cirurgia e parece que eu fiquei sabendo que você fez vários procedimentos no joelho dele, né? Fui. O que você fez no joelho dele? A cirurgia em humano, né? Que é o esposo dela. E ela fez essas coisas que ela faz em cavalo aqui, ela fez várias coisas que eu fiquei sabendo. Ela vai contar para nós agora. E lembrando, quero reforçar mais uma vez para vocês que esse conhecimento da Cris, não desmerecendo, é claro, faculdade, nem quem faz aqui, não. Mas ela trouxe esses conhecimentos mais aprofundados lá dos Estados Unidos. Eu de aprendi pessoa muito lá. Que está trabalhando lá num rancho famoso, né, com muitos cavalos. Quantos cavalos tinha lá? Nossa Senhora, a gente atendia as fazendas, né? Então, assim, o nosso mapa de fazendas, a gente tinha um mapa onde era pontilhado as fazendas. Nós atendemos 117 propriedades. Olha só, você vê a dimensão do rancho que a Cris estava nos Estados Unidos trazendo esse conhecimento para a gente. É muita Mas coisa. eu te fazer outra pergunta, só para as pessoas terem uma noção. Você estava cuidando do animal lá que foi vendido no leilão? Você falou por 2.300.000 reais. Eu vi, ninguém me contou, porque senão eu não acreditaria. Era um animal que tinha sesamoidite nos 4 membros e ele era paciente meu e a gente estava tratando ele, era da fazenda Dom Alberto. Assim, as fazendas, lá a gente não pisa em terra, não pisa em pedra. Você chega na fazenda no asfalto, sai da fazenda no asfalto, então é outro mundo. E aí, esse era um paciente meu, que a gente fazia laser nele. Isso. Primeiro, antes de você falar o que você tratou dele, nós vamos voltar no Vandir, que eu quero saber ainda. Mas antes de você falar como que você tratou ele, conta para nós como que é a doença, o que essa doença causa, qual que é o problema que esse... É potro? Potro. Potro era um tinha. potro. Ele,
o cavalo, Como que chama a doença? Sesamoidite. Sesamoidite. O cavalo tem 4 patas, lógico, né? E tanto nas mãos quanto nos pés, ele tem 2 ossinhos ali atrás do boleto, bem atrás do boleto, que chama sesamoide. São 2 triangulinhos, o sesamoide, ali atrás. E o que aconteceu nesse cavalo? Ele teve uma inflamação desse sesamoide nas 4 mãos. Por que ele teve essa inflamação? Os cavalos lá, eles comem demais. Tem os potros de 1 ano, e era um potro de 1 ano, o leilão era para potros de 1 ano. Eles crescem numa Esse velocidade... potro foi vendido nesse valor? Sim, Ele é o potro de 1 ano. São os leilões do potro de 1 ano. Depois eu quero saber a procedência dele, se você lembrar. Mas Continua seu raciocínio. Enfim, aí o que acontece? Como eles têm uma energia muito grande, é disponibilizada uma energia muito grande, os cavalos comem 3 vezes ao dia, além da ração normal, eles comem melaço, eles tomam óleo, comem óleo, né? E ainda tem a suplementação, e eles não são montados. Os cavalos lá não são montados, eles vão ser montados depois, quando sai do Kentucky. Eles vão para o redondel elétrico. Então, a única coisa que eles fazem, o treinamento deles, é no redondel elétrico. E aí, ele, por conta dessa quantidade... Nós vamos pedir isso pro Nino, né? Põe para nós aqui, não né? É? Merecemos, né? E por conta dessa quantidade de energia, num espaço muito curto de tempo, a estrutura óssea, os tendões, os ligamentos, o osso em si, ele quase que não acompanha esse crescimento tão rápido. E aí vem os problemas. E ele tinha sesamoidite nos 4 membros. Então, todos os sesamoides dele, tanto das mãos quanto das patas traseiras, eram inflamados. E aí, a Mônica, que é a veterinária responsável, né, a doutora Mônica Marcuse, ela fez a primeira avaliação, trocamos ideia, que tudo ela troca ideia com a gente, é uma simplicidade imensa. E aí nós optamos pelo laser. E nós tratamos ele ficou como meu paciente, e nós tratamos ele por 10 sessões. Foram 10 sessões. Eu ia te perguntar isso, quantas sessões? Foram 10 sessões de laser. Então, só para as pessoas que talvez não estão no cavalo entender melhor, 10 sessões. 10 sessões quer dizer que são 10 vezes, ou uma sessão diluía em 3 vezes? Só explica para quem assim não é... Uma sessão é um atendimento. Então, cada vez que eu ia lá tratá-lo, era uma sessão de laser. Só que Quanto tempo, mais ou menos, você põe laser em cada... Depende muito do aparelho. O que a gente faz? Hoje no Brasil, tanto no Brasil quanto lá, né? Mas lá eles têm os mais potentes. Mas aqui a gente consegue comprar esse aparelho, esse laser que a gente tem lá. Varia muito. A gente tem laser de R$2.000 a R$100.000. O que vai diferenciar? Esse laser de R$100.000, eu faço ali 20 segundos no cavalo e viro as costas e vou embora. O laser de menor potência, eu tenho que ficar ali 5, 6, às vezes até 10 minutos em cada lugar. Mas dá o mesmo resultado? Às vezes, depende da configuração do equipamento. Esse laser, porque tem negócio de comprimento de onda, é um trem mais complicado. Mas nesse cavalo em específico, a gente fazia, no caso eu fazia 2 minutos e 16 segundos em na parte lateral. Até os segundos. Sim, até os segundos. Na lateral, na medial. O que é lateral e medial? Para o lado de fora da mão, para o lado de dentro da mão do cavalo. Em cada membro. E ele era um garanhão. Era um potro de 1 ano, imenso, e era garanhão. E ele era muito chato de tratar. Então, eu segurava o laser, ia fazer, e ele mexia. Até um dia que eu acabei o atendimento, eu falei para a Mônica, falei, olha, ele está de parabéns, eu acho que ele está ótimo já, porque hoje ele não deu sossego. Ela falou, não, Cris, ele está de alta. Ontem o veterinário foi fazer o raio-x e já liberou, amanhã ele vai para o leilão. Aí ele foi para o leilão no dia seguinte. Foi vendido? Foi vendido por R$2.300.000. Você vê quando o trabalho
tem que ser valorizado um trabalho de um veterinário bem feito, porque se ele fosse com esse problema para o leilão, ele não ia ser vetado. Ia porque lá no leilão você chega, primeiro você recebe os livros, né? Os cadernos, são 6 livros, e ele era do livro 1, que são os cavalos mais importantes. E você chega lá no leilão, você pega o animal que você está interessado, você vai no monitor, e lá no monitor tem a radiografia dele por completo, de todos os membros, endoscopia, exame oftalmológico, né, que vê os olhos, a visão do cavalo, o laudo do fisioterapeuta, juntamente com o do veterinário, né? Olha a importância de um veterinário no seu animal. Ô, Cris, vamos voltar agora no Vandir, que nós pulamos. O que você fez no joelho do seu esposo? O Vandir, ele fez uma cirurgia de ligamento cruzado, né? Ele teve um probleminha no ligamento cruzado e aí não escapou da cirurgia. Então, o que foi a cirurgia do Vandir? Tirou um tendão da parte de baixo da perna e refez esse ligamento com um pino de titânio. Tira por trás agora? Tira por trás. Eu fiz essa mesma cirurgia, o meu tirou aqui na frente, agora é por trás. Tira então por trás. E aí, o que a Mônica sempre me fala, pense nos sintomas, não pense na terapia que você vai usar, pensa no sintoma. E com base no sintoma, você escolhe o que você vai fazer. Não chega querendo já fazer, não. Pensa. Mas de vez em quando, aquela raiva que passou no seu corpo, deu vontade de dar uma... Dá para dar uma descontada. Mas aí, o que eu fiz? Outra terapia que a gente usa é o campo eletromagnético, que nada mais é que são ímãs, né, solenoides, são 2 ímãs, que a gente coloca no caso, eu coloquei no Vandir, a gente coloca no animal, e ali o que vai acontecer? As nossas células, ela tem tanto o polo negativo quanto o polo positivo. E isso, com o organismo trabalhando, isso se mistura, o polo negativo com o polo positivo. Então, aonde era para estar positivo, pode estar negativo, e isso desbalanceia, isso põe o organismo da gente, não deixa ele trabalhar normalmente, 100%. E o que eu fiz nele? Eu fiz o campo eletromagnético, a gente tem vários protocolos, a gente pode usar para dor, a gente pode usar para recuperação de fratura, vai depender da dosagem, a gente pode usar para edema, né, no caso de luxação, muito edema. No Vandir eu fiz o protocolo de edema e de dor no pós-operatório dele. E fiz o laser, porque o que o laser vai fazer? No caso dele, eu fiz o laser para estimular tanto a cicatrização da pele, né, da cirurgia em si, como estimular o crescimento de novos vasos. Sangue é vida. Aonde tem sangue, tem vida. Aonde tem sangue, tem mais oxigenação, tem todas as células, todas as energias do corpo vai chegar ali através do sangue. Então, a gente possibilita, o laser faz isso para a gente gente chama de angiogênese, ele vai criar novos vasos sanguíneos, vai auxiliar na circulação. E foi isso que eu fiz. No retorno, e não deixei parar. A gente sabe que o movimento é anti-inflamatório, o repouso é inflamatório. Então, mesmo que em pequenos passos, em pequenos movimentos, a gente não pode parar, nem a gente, nem o cavalo, né? É o que a gente faz aqui. Claro que com todo cuidado, na medida, no limite que o animal precisa. E o Vandir também eu não deixei parar. E aí, quando nós fomos agora no retorno dele, para que ele pudesse ser liberado... Quanto tempo após a cirurgia ele foi liberado? Ele foi liberado com 60 dias depois da cirurgia. Olha só, quando eu fiz a minha cirurgia, que era outra época, que a minha cirurgia a gente fala céu aberto, né, que foi cortado, eu tenho uma cicatriz desse tamanho aqui e outra desse tamanho lá de cá. A ferida sarou rápido, mas a previsão do médico para mim voltar a jogar bola e voltar a laçar bezerro, que na época eu laçava bezerro, acabou que depois nem voltei a laçar bezerro, laçava só laço em dupla. Era 6 meses.
E com a cirurgia do Vandir, que é uma cirurgia, mas agora é 3 furinhos? 3 furinhos. 3 furinhos, 3 né? furinhos. Que já ajuda. Opa. E mais o tratamento que a Cris fez, com 60 dias, o Vandir só está esperando o ok da nossa médica aqui, que é a Yuli, né? Para ele voltar a trabalhar, já tá liberado para trabalhar. Graças a né? Deus. Então, parabéns, Cris, pela Imagina, recuperação do nossa. Vandir aí. Glória a Deus. É claro, a cirurgia e principalmente o pós-operatório, que eu acho que é até mais... não é menos importante que a cirurgia. Exatamente, eu acho que um complementa o outro. Exatamente, né? Não tem o menos e o mais importante. Existe assim o todo, né? Porque o que acontece? Você fez a cirurgia, você sabe. Dobrar a perna depois é delicado, mas esticar a perna é mais delicado ainda. Porque a musculatura de baixo da coxa aqui, ela acaba que ela fica contraída, A musculatura dessa perna aqui ficou fininha, eu tive que recuperar ela todinha. Exatamente, é onde eu faço no Vandir a eletroterapia, que ele parado, a musculatura dele exercita. E aí no retorno o médico falou, nossa, mas tá fantástica a tua amplitude de movimento. Ele pegou o joelho da perna, rodou para lá, rodou para cá, esticou. Falou, nossa, mas já está quase 100%. Aí e a fisioterapia você fez? O Vandir falou, fizeram em mim. E ele doido para voltar a montar, né? Nossa, aí que ele faz com mais vontade. que ele deixou eu fazer mesmo. Ô, Cris, então, vamos lá, né? Nós falamos duas terapias. 2 terapias. Vamos para a terceira terapia. Então nós já falamos do laser, nós já falamos do campo eletromagnético, nós já falamos da eletroterapia. Outra coisa que a gente faz também com os animais, a inalação, a aerosol-terapia, né, o nome chique, mas nada mais é que a inalação. Hoje está muito em moda a inalação nos animais de prova. A inalação hoje ela não é só para fazer o tratamento de alguma doença respiratória no animal. Isso, ela também tem essa função e é a função primordial dela, mas a gente auxilia esse cavalo que está em prova com uma inalação, às vezes só mesmo com soro fisiológico, a gente limpa essas vias aéreas, faz com que o ar chegue mais limpo, chegue melhor aos pulmões, né, para que o cavalo tenha melhor desempenho. Se ele respira melhor, ele consegue ter um desempenho melhor. Tem que ser com um inalador específico para cavalo, por conta do tamanho da partícula. Você trouxe esse inalador? Eu trouxe o inalador, tenho ele. Por conta do tamanho da partícula, é bem diferente da gente. O nosso inalador de humanos, você coloca ele aqui, a distância é bem próxima, né? No cavalo, não, você coloca na cabeça do cavalo e o pulmão do cavalo está aqui na lateral da costela, então a distância é muito grande. Então tem que ter uma potência desse aparelho para realmente fazer com que essas moléculas cheguem da forma como deveria no pulmão. Senão não vai lá, né? Senão não vai lá, fica uma coisa só para inglês ver. Outra coisa que a gente faz também, que eu ainda falei ontem no Instagram, a crioterapia, né? Que é o gelo, nada mais é que o gelo. O gelo é o anti-inflamatório mais antigo e mais barato que a gente tem até hoje. E eficiente. E muito eficiente. Dependendo da hora, quando você entra com gelo numa lesão ou num pós-treino, num pós-prova, ele é mais eficiente no momento do que um equipalazone mais tarde, entendeu? E aí nós trouxemos também umas botas de turbilhonamento. O que é isso? A gente põe a mão do cavalo dentro dessas botas, coloca a água, o gelo e liga um compressor. E esse compressor ele vai fazer um turbilhonamento na coroa do casco do cavalo. Então, o que é isso? Quando eu operei, eu fiz isso no meu joelho. Você fez? Uhum. Então, são coisas... Há quanto tempo você fez isso? E hoje a gente poder fazer isso... Você vê que como é muito ligado a fisioterapia humana com a equina, né? Porque o que você está falando aí, você fez no seu esposo, eu fiz isso em mim também, para você ver que essas coisas não é só para cavalo e égua, para burro também, né? Eu enquadrei uma Vandir aí, então...
Então, mas é muito interligada a fisioterapia equina com humana, é praticamente, Muito. praticamente não, mas muita coisa. Não, e muito dos cursos que a gente faz, os professores, os mestres, hoje eu faço uma pós-graduação só em fisioterapia e reabilitação, muito desse conhecimento veio da fisioterapia humana. E eles participam de congressos da fisioterapia humana para Olha, trazer para nós olha que esse legal. conhecimento. Então, é muito interessante. Outra coisa também que a gente faz, que é muito utilizada em humano também, são as ventosas. O que são as ventosas? Existe a ventosa elétrica, existe a ventosa de borracha manual. O que eu tenho é a manual. O que é isso? O animal, quando a gente vai palpando ele, examinando, você vê que ao longo da coluna, ao longo do dorso, ele tem alguns pontos de dor. Tem animal que não sente a coluna toda, mas ele sente pontos de dor, que é o que a gente chama de pontos gatilhos. E tem muito na garupa também, na musculatura da coxa ali atrás. Quando a gente identifica esse ponto gatilho, o que a gente faz? A gente passa um gel, vai com a ventosa, faz a pressão dela ali, deixa ela agir o tempo que for necessário, de acordo com a lesão do cavalo, né, com o grau de dor que ele estiver sentindo, e depois você tira ela. E o alívio é impressionante, parece coisa de feitiçaria, porque ali aonde o cavalo sentia, você vai e palpa novamente, ele não responde mais. E a mesma coisa em gente, né? Tem muita gente que faz nas costas para torcicolo. É muito Vou interessante. ter que fazer das minhas costas, porque para mim vir para cá eu tive que ir na farmácia tomar injeção para dor na Eita, coluna. não, tem que. O tal do beach tennis de vez em quando judia da gente. Judia, né? Tem um amigo nosso lá que tem uma quadra de beach tennis lá, um tal de pier. Ah, Lá, a gente vai lá de vez em quando e tem um professor lá que é o Éder, viu, Éder? Rapaz, tá eu tive judiando que da sair galera aí, daí no Ed. outro dia, fui para farmácia tomar injeção, viu? Quero lembrar para você que eu tenho 57 anos. Amanhã é sábado. Depois da manhã, né? Depois da manhã eu faço 57 anos. Pega devagarzinho com o velhinho aí, que ele não aguenta, não. Mas na hora de montar cavalo não tem 57, não, né? Aí é 20 e poucos. Uhum. Ô, Cris, então, já falamos 3. Vixe, falamos de muitas, falamos de umas 5. Vai, Laser, vai campo, pontuando para nós, para quem está assistindo, entendeu? E tá. acompanhando com a gente. Vai pontuando e entra no outro, fazendo favor. O que mais que a gente faz? O ultrassom terapêutico, que também é muito utilizado. O ultrassom terapêutico não é aquele ultrassom de imagem, que o veterinário vai lá e faz a imagem dos tendões, tudo. Não, é um ultrassom terapêutico, ele vai ajudar no tratamento. Então, a gente usa muito em tendões, lesão de tendão, lesão de ligamento, porque ele vai ajudar a realinhar as fibras dos tendões, dos ligamentos. Lembrando que tudo isso, gente, depende muito de cada animal, de cada lesão, do que está sendo feito. E mais importante de tudo isso é que a gente tem que estar sempre em contato com o clínico do cavalo, com o veterinário que foi lá, que fez o exame de imagem, que estabeleceu o tratamento. A fisioterapia não dispensa o tratamento alopático, né? O Eu acho que tratamento aí, medicamentoso. pensando assim por fora, como sou veterinário, eu acho que é um triângulo, né? O clínico, você e o proprietário, É, né? é. Cair com o proprietário, vai pontuando para ele vai autorizando, ele vai acompanhando o que está fazendo, aí ele sabe do resultado que está dando. Então, eu acho que aí É. é uma parceria de dois profissionais. Não, Né? e o ferrador também, né? O ferrador, né? Depende se é lá embaixo, né? Nossa, o ferrador é de E nós suma vamos falar agora importância. mesmo, nós vamos estar aqui com o Léo Com o Cardoso, Léo, né? Doutor isso, Léo, é porque doutor é Léo. tudo amigo da gente, a gente fala, daqui um pouquinho, logo após a crise, nós vamos fazer o podcast aqui com o doutor Léo Cardoso. Isso. E nós vamos estar abrangendo esse detalhe mesmo de bovino, da parte de bovino, que nós vamos mexer, que ele é o responsável aqui do lado do bovino, de aferrajamento, que é Isso. com ele, nós vamos entrar nessa parte aí também É o com ele. melhor dos mundos, né? É um ferrador que é veterinário. Então, assim, não desmerecendo os outros ferradores, por favor, não é isso. Mas
quando o ferrador ele tem o conhecimento Ele anatômico fez dali, uma ele faculdade, né? fez uma faculdade, ele sabe tudo que está envolvido ali. Por mais que o ferrador também, olha só, inclusive tinha uma aqui que a gente gostava demais, ferra muito Nó bem, demais. né? O Que Jean, é o Jean. um grande amigo nosso. Perfeita as Nunca ferraduras tivemos dele, problema, nunca tivemos graças a problema. Deus. Mas é claro que, por mais esforço que ele tem de ter Claro. feito uns cursos, não tem mais uma faculdade, eu acho que a pessoa vem mais preparada. Não, Né? a formação, ela não adianta. Para tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente tem que ter formação, né? Ah. E, no caso, quando o veterinário ele se propõe a fazer o ferrageamento, a visão é outra, porque ele tem ali, ele tem na cabeça todas as estruturas que estão envolvidas. Até mesmo que a hora que o clínico mandar um cavalo para ele vai entender melhor muito, o que ele tem que fazer. Né? Muito. Mas nós vamos estar aprofundando bem nesse detalhe agora mesmo com o Léo aqui, nós vamos estar falando com ele. Ô Cris, mais alguma... Iris, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer na fisioterapia com o cavalo, mas o que eu queria deixar assim para quem gosta, às vezes a gente gosta muito, igual eu lá atrás. Eu não tinha a quantidade de aparelho que eu tenho hoje, mas a gente tem que ter a disposição. E a cinesioterapia, o que é a cinesioterapia? É você trabalhar o cavalo através do exercício. Então, você faz a fisioterapia no cavalo através dos exercícios que você, claro, com conhecimento, põe o animal para fazer. Nós tivemos uma égua com problema grave, que hoje é como se ela não tivesse nada, simplesmente porque a primeira oportunidade que ela vai ter, né? Simplesmente porque nós não deixamos ela parada. Eu não tinha equipamento nenhum, mas a gente colocava trave no chão, fazia ela pular, fazia ela caminhar, e assim, mesmo sem aparelho nenhum, quando a gente quer fazer alguma coisa, faz e dá certo. Isso é prova disso, essa égua é prova disso, porque é uma égua que eu falo para você, qualquer lugar que ela tivesse, hoje ela era matriz. Não. Ela era matriz, e se Deus quiser, nós vamos pôr ela para correr. Tanto é que eu pus ela na mão do Léo, né? Que é, o Léo, daí não vou ter assunto para conversar com o Léo agora mesmo, porque é treinador veterinário e ferrador. Para aí, vamos mudar, larga esse Léo para lá. Senão nós não vamos ter assunto para falar desse Léo. Então, Cris, você quer falar mais alguma coisa nessa área aí? Não, eu acho que, assim, em se tratando de reabilitação, prevenção e preparo de animal, hoje, graças a Deus, nós conseguimos cobrir isso de uma forma satisfatória. E lá na Prova do Milhão, eu vou estar junto com o Dr. Divagno, ele que me convidou para fazer parte da equipe dele com a fisioterapia durante essa prova, né? Então, é assim, gente, nós estamos falando de cavalos de alta performance, de cavalos atletas. Cavalo que se perder 1 segundo numa trocada de mão, perde a prova, perde o prêmio. Uhum. Né? Assim, cavalo que às vezes ele não está, que a gente chama de cavalo do coração imenso, né? Cavalo do coração grande. Ele está sentindo dor, mas ele não te mostra que ele está sentindo dor. Tem vários cavalos que é desse jeito. Ele vai te mostrar quando ele não estiver aguentando mesmo e estiver nos finalmente. Então, não é porque o seu cavalo não apresenta uma manqueira, uma claudicação que a gente fala, que ele não apresenta uma dor, uma coisa, que ele realmente não está sentindo dor. Então, é aí que a fisioterapia entra. Ô Cris, e também a gente não pode deixar de esquecer de falar, você já falou, assim, do Divagno, do Daniel, né, que foi 2 pessoas que quando você foi para Iturama lá, nós estávamos iniciando e foi 2 pessoas, tanto é que o Divagno está aqui, vai atender lá e ele fez o convite para você ir lá, né? Então, são 2 veterinários que... Muito queridos e muito competentes. Que abriu, eu tendo assim, que abriu as portas para nós,
porque não é abriu as portas para a Cris, abriu a porta para a Cris, abriu a porta para nós, né? É Duas verdade. pessoas muito... E também agradecer os nossos patrocinadores, né? Nossos parceiros, a Organate, que está sempre aí junto com a gente, nos apoiando, e é um parceiro sensacional. Por que sensacional que eu falo? Porque além dele ser um parceiro que está valorizando o nosso trabalho, Isso. é um produtaço, É, né? Um realmente. produtaço. A gente dá o produto da Organate aqui. O que você tem a falar do produto aqui? Nossa, não, a gente dá o suplemento, o Muscle Horse Turbo, né, para os animais de prova, e os de manutenção para os animais que não estão em prova. E você vê, nossos cavalos, olha a pelagem, olha o desempenho. Eu uso muito um produto deles aqui para lavar ferida, que é o Fitoclean. Não fico sem, porque é fantástico. Gente, por favor, se tiver ferida, usa o Fitoclean para limpar a ferida, porque não existe igual. É uma mão na roda para a gente que trabalha com cavalo. Eu sou fã. E o JB também, que a gente também é outro parceiro que está sempre junto com a gente, nos apoiando na prova, em todo lugar, né? É outro parceirão. Então, nós queremos já deixar registrados sempre a parceria dessas duas empresas que estão junto com a gente, que a gente quer empresas boas junto com a gente. Não adianta nada falar, eu quero estar junto, mas você dá uma olhada assim e fala, mas será? Não, nós queremos aquela que você pode fechar o olho e indicar. Exatamente. Com certeza que qualquer produto que vai ter aí vai ser coisa boa. Olha, se você viu tanto de conteúdo que a Cris colocou para a gente aqui, se você está gostando desse podcast, repito para vocês, põe um joinha aí para nós, se inscreva aqui no YouTube, Iris de Lima, e lá no Instagram, Iris de Lima, com 2A no final, né? E no TikTok também, Iris de Lima. Nós estamos tudo aí, estamos para todo lado. Onde vocês quiserem ver a gente, nós vamos estar esparramando esses conteúdos para vocês. Coisa Cris, boa. se a pessoa quiser entrar em contato com a Cris, qual que é o telefone, aonde a Cris está, qual que é a disponibilidade, como que você se programa para fazer isso aí? Agora é a hora do seu comercial. Fala aí. Então, através do meu Instagram, né? @CrisCarvalhos, @CrisCarvalhos, e meu telefone, o DDD é 35 99966 6289. E eu trabalho aqui na Fazenda Santo Antônio, estou direto com o Iris é o nosso gerente aqui, e de frutal, então chamando através do Instagram, do WhatsApp, pelo Iris também, é fácil de encontrar a gente. Ô Cris, eu quero te agradecer por você tirar esse tempinho, estar aqui junto com a gente, passando esse conhecimento que você estudou muito, buscou, foi lá para fora, nos Estados Unidos, buscar esse conhecimento para nós e está compartilhando aqui com essas pessoas que estão nos seguindo. É um prazer, foi um prazer participar desse projeto. Que Deus te abençoe, que te dê muito sucesso, muita prosperidade. Você, a minha família, a minha pequena família, Cristiane, Vandir e meus filhos, nós temos uma gratidão imensa por você. Você é um homem muito querido por nós. Você sabe a diferença que você fez nas nossas vidas. Eu acho assim, é uma via de mão dupla. É uma mão ajudando a outra mão. Mas ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. Então, por mais que seja uma via de mão dupla, a gente tem que ter essa gratidão. E você sabe o quanto a gente te respeita, o quanto o Iris de Lima é especial na nossa família. Muito obrigada pelo Iris lá de trás, na época que eu laçava, um Iris que estava sempre dando dica, sempre ajudando e sempre por perto. Eu namorava um cara que não era muito do meio e você sempre por perto dando apoio, com uma palavra amiga, eu acho que você não tem ideia do quanto você fez diferença Que bom. Na nossa vida. Eu fico assim até emocionado, né? Porque você sabe que isso que você falou, a gente considera vocês como família também. O Vandir, às vezes bate de frente um pouquinho, que ele é meio turrão, eu também, então não tem jeito.
mas o tanto que a gente tem a consideração por vocês também, mas muita mesmo. E é isso aí, eu acho que companheirismo é isso aí. Nós já fizemos até um podcast com o Joãozão, né, que nós falamos que amigo, nós falamos isso aí, que amigo não é aquele amigo que você fica todo dia lá querendo beber na água da geladeira, bater na porta Não, e querendo ir lá fazer uma visita. Não, amigo é aquele que tem consideração, é aquele que olha que você, que ele vê que você precisa dele, ele está presente. está presente. E com nós sempre foi assim. Graças a Sempre Deus. foi. Eu, mais uma vez, a minha família agradece muito o Íris de Lima. Obrigado, Cris. E nós estamos juntos aí, se Deus Tá? quiser. Se E Deus esse quiser. ano vai ser um ano muito bom para nós, nas Amém. provas, nossos Amém. animais, principalmente os animais. Prova ganhar ou perder faz parte. Que Deus te Obrigado. abençoe hoje e sempre.